Desde o primeiro vídeo que eu postei nessa conta, que era o Frágil Doidão na Areia, até hoje, todos os vídeos que apareceram na minha caixa de areia tem pelo menos uma pessoa que me pergunta se eu uso cuscuz, ou farinha, ou algo do tipo, como areia de gato. Ou me perguntam como que eu faço essa areia. Eu tento responder a todos os comentários falando que eu uso areia viva verde. Mas ainda assim, existem pessoas que insistem em dizer que é exatamente a mesma coisa. Eu discordo e eu vou tentar provar o porquê. Além do fato simples de que farinha é pra comer e areia viva verde é pra banheiro de gato, alguns dos argumentos mais comuns que eu ouço são: parece muito com a mistureba de farinha de mandioca e farinha de milho que eu faço aqui em casa, serve pra mesma coisa, é igual. Pra isso eu digo, nem tudo que parece é a mesma coisa. Tem coisas que são parecidas, mas servem com objetivos completamente diferentes. Ou então eu ouço muito também algo do tipo: a areia viva verde é feita com mandioca e milho igual a farinha. E aí eu digo, não é porque é a mesma matéria-prima que é igual. Tem muita coisa que usa a mesma matéria-prima de origem e é absurdamente diferente. Você também não usaria para a mesma coisa. Então, de preferência, também não faça isso com o seu gato. Esse é o primeiro vídeo de uma sériezinha de vídeos que eu vou fazer sobre areia, e o próximo vídeo eu vou mostrar a diferença na prática entre a farinha e a areia viva verde. Segundo vídeo da série, a diferença entre farinha e areia. E esse vídeo eu vou focar bastante em poeiras. Eu joguei em uma bacia transparente tanto as farinhas quanto a viva verde pra gente poder ver as diferenças de poeira entre elas. Eu comprei farinha de milho e de mandioca pra fazer a mistura. Existem 1000 receitas entre qual é a proporção que deve usar de uma e de outra. Eu escolhi uma aleatória, 2 kg de mandioca e 1 kg de milho. E como vocês podem ver no vídeo, todas as três levantaram muita poeira enquanto eu tava jogando na bacia. Depois eu juntei as três e vocês podem ver mais poeira ainda. E aí eu fui misturar elas com a mão mesmo, e enquanto isso estava saindo mais poeira toda vez que eu mexia. E se imagina que toda vez que seu gato entra e sai na areia, é essa poeira que ele levanta e que ele respira, e isso faz muito mal. A esse ponto aí eu já tinha me arrependido umas 5 vezes de estar fazendo esse vídeo, porque a casa inteira tava com poeira de farinha. Mas tudo bem, é a vida. Depois disso eu fui testar a Viva Verde roxinha, que chama Limpeza Plena, e ela tem um grãozinho um pouquinho mais fino do que a outra. Mas mesmo ela sendo fininha, ela não levantou nenhuma poeira. Depois foi a vez da Viva Verde vermelhinha, que chama Vida Descomplicada, e de novo não levantou nenhuma poeira. A questão da poeira faz muita diferença na saúde do seu gato a longo prazo. Nenhuma areia que levanta poeira é bom. No geral, qualquer tipo de poeira que você respira a longo prazo faz mal pro seu gato, pra você, pra todo mundo. Então sempre dê preferência pra usar coisas de qualidade que não levantam poeira. Esse é o terceiro vídeo da série, diferença entre farinhas e areias. Nesse vídeo a gente vai falar sobre mofos e umidade. Para fazer esse teste eu peguei 3 recipientes de vidro limpos. Em um deles eu coloquei a misturinha de farinha que a gente fez no vídeo passado, e nos outros dois eu coloquei a Viva Verde. Em um eu coloquei do pacote roxinho, que é a limpeza plena, e no outro eu coloquei do pacote vermelhinho, que é a vida descomplicada. Depois eu peguei uma água filtrada e joguei um pouquinho em cada um dos copinhos. Depois eu fechei todos os potinhos para evitar qualquer tipo de contaminação externa. Eu guardei todos os 3 potinhos juntos no mesmo local. Depois de somente 5 dias eu abri os potinhos e esse é o resultado. O primeiro potinho é da Viva Verde do saco vermelhinho. Não percebi nenhum tipo de mofo em nenhum local, nem na lateral, nem em cima. O segundo é a Viva Verde do saco roxinho, que ela é mais fina. A gente percebe claramente que teve sim uma criação de mofo. No entanto, esse mofo ficou contido somente no torrão, não se espalhou pro resto da areia. E por último, a gente tem a mistureba de farinha. Não sei como que as pessoas falam que é exatamente a mesma coisa do que a areia. A farinha mofou inteira toda a parte superior e tinha sinais de mofo também nas laterais. Depois eu tirei os torrõezinhos para ver como que tava o resto do material no copinho. As duas com Viva Verde saíram os torrões inteirinhos e o resto da areia que ficou tava seco, sem contaminação de mofo. Em contrapartida, o que tinha farinha foi meio desastroso. O torrão da farinha é bem mais delicado e quebrou um pouquinho quando eu fui tirar, e o que restou no copinho estava úmido e com sinais de mofo. Então você percebe que existe uma diferença muito grande entre farinha e areia. Quarto vídeo da série, diferença entre areia e farinha. Esse a gente vai falar de preços. Tem muita gente que defende o uso da farinha como uma solução econômica em relação à Viva Verde. Realmente é mais barato. O preço da farinha vai depender bastante da receita que você usar. A farinha de milho, o flocão, ou que você usar, é a parte mais barata da receita. Então, quanto mais farinha de milho você usar, mais barato vai ficar. No entanto, enquanto mais farinha de milho você colocar, menos forte vai ser o seu torrão. Quem faz o torrão é a farinha de mandioca. Então, a quesito aqui de comparação, eu vou colocar 1 kg de farinha de milho e 1 de mandioca, dos mais baratos que eu encontrei. Se você somar o preço e dividir pelos 2 quilos que rende, você vai ver que você vai pagar um pouquinho menos do que R$5 o quilo da misturinha de farinha. Enquanto isso, o pacote da Viva Verde está saindo por R$54 com desconto de assinante que todo mundo consegue. O pacote vem com 4 quilos, então 54 dividido por 4 dá R$13,50 o quilo. Se você viu meu vídeo anterior sobre a umidade e mofo na farinha, você consegue concluir de forma relativamente fácil que para você manter um ambiente saudável sem contaminação de mofo, você teria que trocar a farinha toda semana, porque mais
mais que isso, você corre o risco de ter um ambiente completamente insalubre para o seu gato, dado que a farinha absorve muita umidade do ar e isso cria um ambiente extremamente propício à criação de mofo e outros micro-organismos. Mas a quesito de comparação, vamos dizer que você estenda esse período com riscos para trocar toda a farinha a cada 2 semanas. Isso, no mínimo, dobra o seu gasto de farinha em relação à Viva Verde. Então, de forma muito simplista, você estaria pagando R$10 o quilo de farinha e R$13,50 o quilo da Viva Verde. Então, você estaria economizando R$13,50 no quilo para submeter o seu gato a um ambiente muito mais insalubre, com presença de poeira e possivelmente mofo. E esse preço de economia pode vir caro na saúde do seu gato. Então, é minha opinião particular que não vale a pena de jeito nenhum você usar a farinha. Se você precisa de uma opção mais em conta para a areia do seu gato, existem areias no mercado mais baratas, que são melhores do que farinha. E eu indico que você dê uma olhada no perfil Me Indica, ela tem um conteúdo riquíssimo sobre isso. Ela faz várias comparações entre todo tipo de areia, de todo tipo de preço. Lá você vai conseguir ter um suporte para escolher qual tipo de areia você quer. Só não usa farinha.